Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março de 2022. A gente dá início, então, a mais uma reunião semanal, né? Começando, como de costume, pelos indicadores econômicos aqui do Brasil, né? A gente teve, então, na semana passada, a nossa bolsa, né, o Ibovespa, fechando em queda aí de 2,41%, cotado a 111.713 pontos. E o resultado da semana aí, ele foi muito impactado pela pelo desânimo dos investidores com relação ao resultado aí da reunião entre os representantes da Rússia e da Ucrânia, né, que não apresentou avanços significativos com relação a um cessar-fogo, né. No cenário local, né, a gente olhando primeiro para o cenário político, em meio aí à disparada das cotações do petróleo no mercado internacional, a gente viu, a Câmara dos Deputados aprovando um texto base do projeto que determina que os estados e os distritos federais e o Distrito Federal adotem uma alíquota única de ICMS sobre cada combustível, né. Além disso, também o Senado ele aprovou um projeto de lei que cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, né, chamado de CEP. Essa proposta ela também estabelece a ampliação do auxílio gás para 11 milhões de famílias e cria um auxílio gasolina para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo com renda de até 3 salários mínimos. Já no cenário econômico, a gente teve dados da produção industrial eh, com relação ao mês de janeiro, né? E esse número caiu 2,4%, né? Essa retração da indústria ela ocorreu de uma forma disseminada entre as classes de atividades, né, com destaque principalmente aí na fabricação de veículos automotores, tá. Passando para o cenário internacional, né, a gente vê também as bolsas lá fora sendo impactadas, por essa questão entre Rússia e Ucrânia, né. A gente viu nos Estados Unidos o presidente Joe Biden, ele anunciando uma série de sanções contra a Rússia, né. O principal embargo econômico aí anunciado foi com relação à proibição de importação de petróleo e gás russo, tá, medida que também foi acompanhada pelo Reino Unido. Eh, no cenário econômico lá nos Estados Unidos, a gente teve um índice de inflação ao consumidor, né, o CPI, ele atingindo a marca aí de 7,9% no comparativo anual, né. Então é o maior patamar de inflação americana aí dos últimos 40 anos, tá, um dado aí bastante relevante. Eh, a secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, ela afirmou também que os americanos deverão ter mais um ano, na verdade, com inflação em níveis elevados, dado que a guerra, né, ela invalida aí a previsão anterior de uma melhora dos preços já no segundo semestre desse ano, tá. E também sobre inflação, o Banco Central Europeu ele apresentou uma postura mais contracionista, né, antecipando o encerramento de compras de títulos de dívida já no terceiro trimestre desse ano, caso a inflação continue aquecida por lá, e é o que deve acabar acontecendo, tá. E na China, o premier chinês ele anunciou uma meta de crescimento de 5,5% para o país em 2022, né, o objetivo aí mais baixo desde 1991, o crescimento da China, tá. E na China a gente viu um cenário um pouco invertido em relação aos demais países do mundo, né, a gente vê a inflação industrial da China apresentando uma diminuição no ritmo com relação aos meses anteriores, tá. O índice de preço ao produtor, ele cresceu 8,8 no ano, antes um crescimento aí de 9,1, com base em janeiro, tá. E a gente também vê os analistas esperando, nos próximos meses um aumento de preços da commodities globais, incluindo o petróleo, né. Então isso pode acabar impactando um pouco a inflação por lá. No entanto, os dados de inflação ao consumidor eles fecharam em 0,9% no comparativo anual, tá bem abaixo da meta de inflação de 3%, para 2022, ou seja, os números da China aí bastante, pelo menos a inflação ao consumidor aí bastante controlada, tá. Isso acaba indicando aí um consumo mais fraco no país, né. E por fim, a gente passa aqui na parte de fundos imobiliários, né, o nosso IFIX, ele fechou a semana em queda aí de 0,8%, foi impulsionado negativamente pelos fundos de lajes corporativas e de recebíveis, tá. Então
mesmo perante um cenário aí bastante desafiador para os fundos imobiliários, a gente vem acompanhando aí o crescimento desse mercado, né, que vem aumentando a cada mês o número de investidores pessoa física, tá? E em fevereiro desse ano, né, no mês passado, o número de investidores pessoa física em fundos imobiliários chegou aí a 1,6 milhões de pessoas, né? Então, apesar do cenário não tão favorável assim, a gente vê que é uma indústria que vem crescendo, tá? Eh, Dando sequência aqui, eu chamo então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo. Aqui no cenário internacional, a gente vê basicamente uma extensão do slide que o Gustavo passou sobre o Brasil, né? Então, a gente vê uma aversão a risco, né? A gente que estava surfando a onda das commodities até então, né? Fazendo a contramão do mundo e bolsa subindo e tudo mais, e o dólar caindo, né? Aqui a gente vê um cenário em que a gente bateu novamente ali na casa dos 4,99, 4,98 e voltamos aí aos patamares de 5,07, né? Então, quando a gente vê essa alta da semana 0,25, a gente não consegue enxergar o tanto de vol que teve essa semana, tá? Então, chegou até uma mínima de 4,98 e fechou aí na máxima aí na sexta-feira, basicamente com os investidores, né? Segundo analistas aí, os investidores não querendo pagar para ver e manter uma posição ali comprada ou vendida em cima ali de um final de semana, por exemplo, né? Então a questão da guerra está cada vez mais tensa. DXY mostra isso, 0,63 de alta, então tem uma certa aversão a risco adicional, né? Então vamos ficar de olho nessas moedas. Nós temos essa resistência fortíssima aí, né? Que é os 5 dólares, né? Então, os 5 reais. A gente está esperando para ver se por algum acaso isso daí vai ser rompido para a gente ver o dólar caindo ainda mais. Essa semana a gente ainda teve, a semana passada a gente teve ainda o IPCA para ajudar um pouquinho nessa alta do dólar que veio com uma perspectiva maior. O Diego deve falar um pouquinho mais sobre isso na parte de juros, tá? A agenda dessa semana vai ser extremamente cheia, então segurem volatilidade. Christine Lagarde vai falar na terça-feira. Christine Lagarde é a presidente do Banco Central Europeu. Reunião do FONC e declaração na quarta-feira, né? Então muita coisa vai rolar. Dados de seguro-desemprego, muita coisa, muito dado ali dos Estados Unidos. Então segura que vem vol, tá? Parte de criptos, a gente teve aí relativamente uma semana entre 38 a 42 mil dólares ali no Bitcoin, né? Ontem o Elon Musk decidiu dar uma tuitada para ver se balançava um pouquinho os mercados, não teve tanto efeito assim, né? Acho que o mercado já entendeu qual que é a dele, né? Então ele chegou a falar um pouquinho de inflação e perguntando pro pessoal do Twitch o que eles estavam fazendo para se proteger da inflação, e ele citou que não vai vender o seu Bitcoin e nem seu Ethereum e nem seu Dogecoin, que fez dar uma volatilidade aí na 1 da manhã do domingo para segunda-feira, mas nada demais. Voltamos aí aos patamares aí de 0,89, 1% de alta por aí, nessa tuitada dele. E seguimos por aí, né? Um mercado que querendo ou não, é de longo prazo, né? É de ativo de risco. Então, volatilidade aqui também é o nome do jogo, beleza? É isso, um abraço, valeu. Valeu, Leandro, obrigado. A gente passa agora para as commodities agrícolas. Bom dia, Lípio. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. O cenário ainda segue muito bom para as commodities agrícolas. A soja a gente teve uma alta aí de 0,93 na semana, negociada a 36 dólares a saca. O mercado brasileiro de soja ele teve a melhor semana da história, né, com fortes preços e também bastante volume de negociação, né? Teve alguns portos no Brasil que chegaram a negociar soja a R$ 220 a saca. Há um tempo atrás o pessoal falava que era soja guará, né, que podia chegar a R$ 200 a saca, uma alusão aí à nota do lobo guará, e agora
chegou a bater R$220. A volatilidade lá em Chicago aumentou bastante, né? E os futuros chegaram a negociar 17 dólares por bushel lá fora, um preço muito alto, né? Não se via preço nesses patamares. O prêmio de soja no porto, que compõe também o preço aqui no Brasil, aumentou bastante, por isso que a gente encontra preços aí perto de R$220 a saca, né? Os compradores pela soja brasileira seguem bastante ávidos aí por comprar, porque é onde tem bastante soja ainda, né? Embora a oferta seja restrita em função da quebra que a gente teve aqui na safra 21/22, né? Então, todos esses fatores aí alinhados deram força para que os preços subissem bastante, né? Só que nesse patamar de preço, a soja acaba desestimulando o comprador, o que limita o avanço do preço. Por outro lado, a incerteza também sobre a oferta impede que os preços caiam também, né? Então, tem que ficar de olho. Em relação ao milho, uma alta de 0,12, negociado a R$102,46 a saca. Os preços do milho terminaram a semana em alta também, né? Então, os principais contratos tiveram ganhos aí, o maio negociando a 104, o julho a R$99 a saca. O mercado acompanhou toda a movimentação lá em Chicago, né? Então, como lá está tendo bastante volatilidade, os preços dos grãos estão subindo, a gente sente aqui no mercado brasileiro, tá? Assim, acompanhou os demais grãos que também estão bastante voláteis, né? Segundo analista do mercado, o Brasil negociou cerca de 2 milhões de toneladas de grãos e a demanda internacional segue aumentando muito para o produto brasileiro, depois de fechamento de algumas exportações para a Ucrânia, tá? Em relação ao boi gordo, uma queda de 0,47, negociada a R$346 arroba. Os preços seguem lateralizados, né? A expectativa com reação da demanda pela carne segue impulsionando, principalmente pela ponta de exportação. A semana do boi gordo está sendo muito semelhante às semanas anteriores, né? O volume de negócio no mercado físico ainda evolui de maneira muito lenta, embora no Brasil existe uma oferta de animais prontos para abate, mas essa oferta ela é restrita nas principais regiões pecuárias do Brasil, e o apetite do frigorífico continua bem regulado. Então, os frigoríficos limitam as suas compras, muito de olho no consumo doméstico, que agora a gente sente a inflação bem alta e o poder de compra do brasileiro diminui, então esse consumo doméstico aí tende a perder o apetite e os frigoríficos ficam mais de olho no mercado internacional. E o café, 0,26 de alta, negociado a 274 dólares a saca. De acordo também com analistas, né, as cotações seguem pressionadas principalmente pelo conflito político entre Rússia e Ucrânia, né? O mercado de café que estava anteriormente precificando a quebra da produção no Brasil e com problemas de climas na Colômbia, passa agora a prestar mais atenção nesse conflito político, né? Então, com esse cenário de guerra mudou completamente o cenário e isso pressiona todo o setor financeiro, e com o café não é diferente, que segue apreensivo com o consumo da bebida no leste europeu, né? Lá, só para vocês terem ideia, em média se consome 6 milhões de sacas de café por ano. Então os preços seguem atrativos e o produtor rural precisa ficar atento, né? Porque de repente um cessar-fogo, algo que possa acontecer em relação a essa guerra, o cenário muda completamente e os preços devem sofrer volatilidade. Beleza? Bom dia e boa semana. Valeu, Lipe, obrigado. Dando sequência, então, a gente chama agora o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá. Começar pelo nosso Brent, né? Nosso petróleo aí que tem sido falado muito ultimamente. Apresentou uma queda aí de 5,34, né, na semana. Foi aí o declínio semanal mais acentuado desde novembro. Basicamente com os players avaliando possíveis melhorias nas perspectivas de ofertas, né? As cotações, como todo mundo está acompanhando aqui, dispararam desde a invasão russa, né? E no início da semana atingiu níveis mais altos desde 2008, tá, pessoal? Chegou a 139 dólares o barril do Brent, tá? Depois recuou aí acentuadamente durante a semana, né? Já que alguns países produtores sinalizaram que podem, de fato, aumentar a oferta, né? Então isso chamou bastante atenção e deu uma arrefecida no preço da cotação da commodity, tá? Deu uma assentada, né? E eu comentei também nas últimas semanas sobre aquela questão do acordo nuclear, né, do Irã. As negociações, né, para reviver esse acordo que é desde 2015, eles enfrentam bastante impasses e muitas incertezas, né? E queira ou não queira, esse foco aí também da guerra da Rússia na Ucrânia está destoando um pouco as atenções, tá? Mas a gente segue acompanhando isso porque se isso de fato ocorrer, deve ser aí
não um divisor de águas, mas realmente vai impactar bastante na oferta do petróleo, tá bom? Minério de ferro, né, 2% de alta na semana, ele começou a semana também em forte alta e depois, como o petróleo veio declinando também durante a semana, mais ainda fechou a semana em alta, tá? De 2%. Já o ouro, né, mesmo com uma queda de praticamente 1% na sexta-feira, devido a algumas indicações que o Vladimir Putin disse que houve alguns avanços nas negociações com a Ucrânia para uma solução diplomática, enfim, o metal fechou a semana em alta ainda, pois as preocupações com o crescimento global ainda seguem fortes no radar, né? E também devido a essas pressões inflacionárias, né? Nos últimos dias a gente tem ouvido bastante a palavra estagflação, né? Então isso é uma preocupação agora global, tá? Mesmo com esses indícios aí de desdobramentos positivos relatados por negociadores da Rússia e da Ucrânia, os analistas dizem que parece pouco provável que esse conflito se encerre nos próximos dias, né? Então isso deve se perdurar por algumas semanas, tomara que acabe o quanto antes. Pode passar, por favor, o slide, Gustavo. Beleza. Aqui a gente vê, né, uma escadinha de alta dos juros futuros, né, pessoal? Então, as taxas de juros futuros subiram em todos os vértices, né, em relação à semana anterior. O movimento aqui reflete basicamente os choques inflacionários causados aí pela essa guerra, né, na Ucrânia, e as sanções praticadas contra a Rússia. Esses vencimentos curtos aí se elevaram com a expectativa de inflação pressionada, né, dado esse aumento das commodities e a divulgação também do nosso IPCA de fevereiro, que até o Leandro já comentou e o Gustavo também, né, 1,01 de alta, que acelerou para 10,54 no acumulado dos 12 meses, tá? E com uma alta mais expressiva a partir do vértice intermediário 2025, né? Já as taxas dos títulos do Tesouro indexado à inflação, os famosos NTNBs, tiveram aí um movimento um pouco mais comportado, digamos assim, na parte média e longa da curva, o que evidencia que a inflação implícita acompanhou parcialmente o aumento de juros nominais, tá? Já esses de vencimento curtinhos, 2022, 2023, tiveram uma forte queda no juro real devido a essas medidas de curto prazo de controle dos preços de combustíveis pelo governo, né? E pegando esse gancho, falando em noticiário, em relação à divulgação dos dados econômicos, né, a gente espera, na parte internacional, a decisão de juros do Banco Central dos Estados Unidos, né, e os dados de produção industrial e vendas no varejo da China são aí os principais dados internacionais. Mas como o Leandro falou, a agenda está cheia de divulgação internacional quanto local, né. Os mercados também seguem atentos, claro, para os preços dos commodities, né, e no Brasil, as atenções também voltadas para a decisão de taxa de juros do Copom, tá? Então, a gente tem divulgação de taxa de juros nos Estados Unidos, norte-americana, e a nossa famosa Selic, né? E que vai ser divulgado na quarta-feira, finalzinho da tarde. E entre os indicadores, teremos aí atividade no Brasil, tá? A atividade de volume de serviços, né? E também chama bastante atenção que é a nossa proxy do PIB, que é a nossa IBCBR, né? E a taxa de desemprego do PNAD também será divulgado. Então, foco é nessas possíveis novas medidas voltadas para a redução do preço do combustível no campo político. Então, além de questão de guerra, a gente tem dados super relevantes econômicos no Brasil, a mundo afora, China, Estados Unidos, taxa de juros, ou seja, realmente uma agenda bem cheia. Vamos acompanhar essas divulgações desses dados, pessoal. Boa semana a todos. Valeu, Diego, obrigado. Bom, pessoal, a gente viu aí semana bastante cheia aí de indicadores, né, recheada de indicadores, tanto internacionais quanto nacionais. E também faltou só falar que a partir de hoje, né, na Bolsa, ela volta a operar em um horário reduzido, né, na verdade, em um horário normal, até às 17 horas, tá? Então, o pregão abrindo às 10 e fechando às 17 horas, não mais às 18 horas, conforme o início do horário de verão dos Estados Unidos, tá bom?